Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos estudar a percepção das cores, entrar em detalhes, sobre o que é a cor, do raio de luz, e a partir disso a gente pode também, é uma grande brecha para a gente ir a fundo sobre o estudo da luz. A luz é um dos temas mais debatidos na comunidade científica há muito tempo mesmo. Desde da sua característica, desde os seus princípios físicos mesmo, das definições, até mesmo das suas implicações. Ou seja, desde o que é a luz até o que é a realidade. Tendo em vista que aquilo que você vê e percebe é o reflexo da luz, que vem do Sol, muitos cientistas entram nesse debate para discutir o que é a realidade. É um assunto muito interessante e a gente pode aproveitar uma aula de sábado para entrar nesse tema, já que ele faz parte da filosofia da ciência. É encantador. Espero que vocês gostem bastante de estudar. Mas vamos lá, vamos entender o que é a luz, a cor da luz, as suas implicações. Bom, aqui em cima nós temos o famoso espectro da luz visível. Por que espectro da luz visível? Porque desse ponto a esse ponto, ou seja, do vermelho ao violeta, isso é chamado luz, tá? Mas a luz nada mais é do que um caso particular da radiação eletromagnética. Porque no espectro existem outras frequências além do violeta e antes do vermelho. As frequências que estão dentro desse bloco aqui é chamado de luz visível, tá? Para a esquerda desse bloco nós temos o ultravioleta. No caso uma radiação ultravioleta, é aquela que o Sol emite, por exemplo, a radiação solar. Por isso que quando nos programas de previsão do tempo aparece lá índice UV, é um índice de ultravioleta. Depois a gente tem também o raio-x, os raios gama, os ultrassons, ultrassom para baixo, as radiações emitidas, por exemplo, nos micro-ondas, entre outras. E para cá, antes do vermelho, as frequências que estão antes do vermelho, elas são classificadas como infravermelho. Infravermelho é a radiação emitida pelos objetos quentes. Veja, você não precisa tocar em um objeto para saber que ele está quente. Ao aproximar a mão, você já percebe, que ele já tem uma temperatura um pouco mais alta. Por quê? Porque ele está emitindo radiação infravermelha. Então aqui nós temos ondas de rádio, ondas de TV, entre outras. Entretanto, as que estão dentro desse bloco são chamadas de luz visível, tá? Então esse é o espectro de luz visível, são essas frequências, são ondas eletromagnéticas com frequências muito específicas e que elas excitam sensores ópticos nos nossos olhos. Então aqui nós temos um sistema de visão bem simplificado, Então aqui no nosso olho existem sensores que são sensíveis a essas frequências e a partir do momento em que eles tomam contato com essas frequências, são emitidos então sinais pelo nervo óptico até o cérebro. Então é o cérebro que enxerga, tá? Não é o seu olho. E eu vou dar um spoiler aqui da discussão sobre o que é a realidade. Veja só, foi realizada uma pesquisa científica por pessoas muito bem conceituadas, em que no primeiro momento elas pediam para a pessoa observar um objeto e eles mapeavam as regiões do cérebro que eram ativadas. No segundo momento eles pediram para a pessoa imaginar o objeto com os olhos vendados e as mesmas regiões do cérebro eram ativadas. Então
uma das conclusões dessa pesquisa foi de que o cérebro ele não sabe reconhecer ele não sabe, na verdade, identificar se você está olhando, vendo alguma coisa ou se você está imaginando alguma coisa. Então entra aí naquele rol de discussão sobre o que é a realidade que a gente estava falando, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Então esses sensores eles são sensíveis a esse espectro de luz, né? Esse espectro de radiação eletromagnética, e a partir disso nós conseguimos enxergar. Então vamos ver, então veja que a partir do momento que o meu olho recebe uma luz verde, o cérebro percebe a luz verde, e assim com todas as demais luzes. Então todas as cores, ou seja, todas as frequências de luz, elas são percebidas pelos sensores ópticos, e a partir do momento que esses sensores identificam essas frequências, eles mandam um sinal pelo nervo óptico falando: olha, está chegando até nós uma luz azul, está chegando até nós uma luz amarela, e assim por diante. Assim como chega também uma luz branca, tá bom? Então o interessante é vocês perceberem aqui que o que é a cor. Então a cor nada mais é do que um valor de onda, um valor muito específico de frequência de onda e o respectivo comprimento de onda. Então, nada mais é, essa cor verde é uma onda vibrando numa determinada frequência, tá? Então, se você pegar o espectro de luz, visível, vamos ver aqui o espectro de luz visível. Então, tá aqui, por exemplo, esse espectro de luz aqui, ele tem os comprimentos de onda. Aqui vamos pegar o que tem frequência também. Então, aqui ó, 4.3 vezes 10 a 14 Hz, né, onde tem o vermelho, a frequência do vermelho, até 7.5 vezes 10 a 14 Hz, que é o violeta. Então veja que nós temos aqui um espectro bem grande de luz, né, um espectro bem grande de frequências, e dentro desse espectro existem infinitos valores. Ah, como assim, professor, infinitos valores? Porque não existe uma região que determina onde acaba o verde e começa o azul, vocês estão vendo? Por isso que a gente fala que existem infinitos valores. Não existem regiões demarcadas onde um acaba e o outro termina. Isso aqui em matemática seria um espectro contínuo, tá? Uma função contínua. Não existe onde acaba um e termina o outro, estão vendo? É por isso que no geral a gente fala que existem infinitos valores, porque é impossível determinar regiões onde se encerra uma cor e começa outra, tá bom? Eu falo infinito, gente, mas obviamente isso aqui tem os seus limites, tá? Quando que esses limites são muito difíceis de serem identificados, tá? Então ótimo, então o espectro de luz visível ele tem essa abrangência de frequências, tá? 4.3 vezes 10 a 14 até o 7.5 vezes 10 a 14. Para cá nós temos o infravermelho e para lá nós temos o ultravioleta, certo? Então veja aqui o que é a cor. Então a cor, isso é muito importante que vocês identifiquem, nada mais é do que valores de frequência de onda eletromagnética bem definidos, certo? Muito bem. Então, nesse ponto, gente, é muito importante que vocês já tenham reconhecido, identificado os tipos de onda, tá? Então, aqui nós estamos falando especificamente das ondas eletromagnéticas. Agora, vamos pegar a luz branca. Então, o que significa a luz branca? Essa aqui é a luz que chega no Sol, tá? A luz branca nada mais é do que um espectro, um raio, né, uma frequência em que existem todas essas outras frequências dentro. Então, se eu pegar e colocar um filtro sobre os meus olhos, um filtro amarelo, passa somente a luz amarela. Se eu pegar um filtro vermelho, passa somente a luz vermelha pelo filtro. Por quê? Porque o vermelho está dentro do branco, ok? O vermelho está dentro do branco. Todas as outras cores, elas são bloqueadas pelo filtro. Então o filtro, ele deixa passar somente aquela cor,
somente o azul, somente o violeta. Tudo bem? Como neste caso aqui nós temos uma luz branca e a cor violeta está dentro da luz branca, eu consigo enxergar o violeta. Mas a partir do momento em que eu tenho um filtro violeta com uma luz violeta, ok, ela passa, mas quando eu começo a mudar de cor, veja que eu não tenho mais a luz chegando aos meus olhos. Por que isso acontece, né? Porque isso é um filtro, ele está filtrando a cor, ele só vai deixar passar a cor que eu quero. E veja que quando a gente determina a cor incidente, o filtro bloqueia completamente, porque dentro do azul não tem violeta, diferentemente do branco, né? Como o branco é a união de todas as cores, sempre vai passar aquela cor que eu quero, sempre vai passar a cor do filtro. Nesse caso não, no filtro só vai passar a cor, olha lá, tá vendo? Só vai passar a cor que existe no filtro, olha lá, tá vendo? Então é isso. Bom, gente, para finalizar essa parte, então agora vamos observar, né, o que significa agora essa união de cores. A união de cores, veja só, lembra que a partir do momento em que os sensores ópticos eles são excitados por essas luzes, eles levam a informação para o cérebro, tá? Então o sensor está recebendo uma mistura de cores. Ele está recebendo a luz verde e a luz vermelha ao mesmo tempo, mandando a informação então de que ele está recebendo algo parecido com um verde claro. Se eu for alterando aqui, ele está recebendo algo parecido com amarelo. Isso significa que essas cores elas podem ser misturadas, mas veja que as luzes elas não se encontram, estão vendo? Não se encontram no caminho, e sim somente no destino. Se eu colocar azul agora, eu vou ter um outro padrão de cor. Se eu misturar bem as cores, olha lá, vou chegar a algo parecido com um branco. Se eu fizer uma outra configuração aqui, eu começo a encontrar todas as cores do espectro da luz visível. Então é isso, veja que essa mistura de cores não significa a mistura dos raios, tá, gente? Então veja que quando eu emito raios com cores distintas, elas não se misturam no caminho, tá? Elas só vão, você só vai identificar que essas cores elas formam um novo padrão no seu destino, tá? Se eu estivesse apontando essas lanternas para uma parede, aquela parede teria essa cor aqui, tá? Mas o caminho que a luz faz, você nunca veria essa cor ocre, aqui no caso um verde meio estranho. Vou tentar deixar uma cor rosa. Então no destino você veria isso, tá? Mas no caminho essas luzes jamais se encontrariam. Tudo bem? Então aqui tem vários princípios, né? O princípio da propagação em linha reta da luz, o princípio da sobreposição de cores, entre outros princípios que vocês podem estudar nos materiais que estão disponíveis, ok? Então é isso, gente. Quando precisarem de mim, por favor me chamem, estudem bem esse tema, que logo mais vamos fazer os exercícios do PET. Bons estudos para vocês e um forte abraço. Tchau, tchau.